ela não é pior do que o Flamengo tinha em 2013. O Palmeiras estava onde em 2013? Na Série B. Só que o Flamengo decidiu encará-la e falou, cara, eu vou encarar isso. Uma hora alguém tem que encarar essa dívida. Não pode esperar cair do céu um caminhão ou uma SAF que seja. Eu vou encarar. E encarou. E de 13 a 18 apertou o cinto, fechou se equilibrou e em 19 começou a investir porque estava saneado e agora o céu é o limite, porque cada vez mais a receita do Flamengo vai aumentando, do Palmeiras também. Quanto mais sucesso, maior a arrecadação. Então não tem segredo, não tem mágica. É olhar para o seu problema e atacar, coisa que os clubes hoje não fazem, porque as dívidas do Corinthians, do São Paulo e de tantos outros clubes, elas só crescem. Então, assim, a diferença vai ficando cada vez maior do Flamengo e do Palmeiras para a concorrência aqui no Brasil. E eu vejo também que os clubes hoje se apegam à SAF para talvez mudar o CNPJ e continuar saudável. Isso também não é legal para o futebol brasileiro, porque essas duas equipes aí não viraram SAFs. E com um trabalho de presidentes sérios, fecharam a torneira e se tornaram essa potência que são hoje. Então, os clubes precisam, sim, realmente voltar a brigar e olhar para esses clubes como um exemplo mesmo. É difícil o corintiano olhar para o Palmeiras e falar assim, esse clube é meu exemplo. Ou para o Vascaíno, para o Botafoguense, ou para o Tricolor, olhar para o Fluminense, para o Flamengo e falar, esse clube é meu exemplo. É o exemplo. Por isso que eles estão brigando e vão brigar cada vez mais por finais como essas que a gente vai ver no sábado. E vamos trazer reportagem. Nossa equipe já está em Lima participando dos programas do Sport TV e o primeiro contato que a gente faz é com o Edgar Alencar, que traz as informações do Palmeiras direto de Lima. Conta pra gente, Edgar. Tudo bem, Rizek? Boa tarde para todo mundo acompanhando o Seleção Sport TV, Belli, Felipe Bastos, Carlos Eduardo Lino, as primeiras informações do Palmeiras aqui no programa. Movimentação tranquila aqui no hotel nesse início de tarde, até porque não tivemos e não esperávamos, né, nenhum jogador saindo aqui. A delegação chegou ontem à noite, todo mundo liberado para descansar, para fazer as refeições. Só saíram aqui alguns membros da delegação e até da comissão técnica, né? Por exemplo, o Thiago Costa, um dos auxiliares do Abel Ferreira, o pessoal que gosta de dar uma corridinha, viu, Rizek, amigos? Aliás, uma temperatura mais convidativa nessa quinta-feira, comparando com a de ontem, né? Hoje, temperatura aqui na casa dos 19 graus, ontem chegou a bater 26, então o pessoal deu uma corridinha, jogadores nos quartos. A agenda do dia é a seguinte, né? Logo mais, estaremos posicionados aqui para trazer, dentro da programação, ainda no Seleção Sport TV, a saída do ônibus para o primeiro treinamento aqui em Lima. Isso deve acontecer por volta das 5h15, horário de Brasília, no horário local aqui 2 horas a menos, sempre lembrando que o Palmeiras deve treinar às 6 da tarde, horário do jogo de sábado, não no Monumental, no estádio Alejandro Villanueva, que fica a 20 minutos aqui, é o estádio do Aliança Lima. Então, esse treinamento dessa quinta-feira totalmente fechado, sem torcedores, sem imprensa, para o Abel poder trabalhar o seu grupo completo. Lembrando, né, que o Abel dividiu aquele grupo, 11 jogadores que ficaram em São Paulo, depois se juntaram à delegação em Porto Alegre. Então, hoje, todo mundo trabalhando aqui, se é que ainda há algo a ser definido, né, conversando com os torcedores. Tem gente que está falando, talvez o Veiga, mais experiente, titular nessa final, ou o Alan, que foi tão importante na semifinal, mais jovem, pedindo passagem, enfim. O Abel vai poder trabalhar isso reservadamente nessa quinta-feira. O Palmeiras também treina nesse estádio amanhã, mas aí pelo protocolo da Conmebol, a gente deve ter acesso aos primeiros 15 minutos. Também tem atendimento à imprensa aqui hoje, antes desse treinamento, mas reforçando então, nessa saída do ônibus, cumprindo a programação, a gente ainda volta no Seleção Sport TV para trazer ao vivo. Pelo que a gente viu na chegada da delegação, tinha muito palmeirense aqui e é possível que a gente tenha também esse cenário aí dos jogadores aproveitando, a torcida aproveitando cada momento para passar energia num dia especial para o palmeirense, 27 de novembro, há 4 anos, contra o mesmo Flamengo. O Palmeiras também conquistou uma Libertadores. Volto com você, Rizek. Obrigado, Edgar, e até daqui a pouquinho, com as informações mais fresquinhas que você vai trazer do Palmeiras. Agora o Edson Viana conta tudo do Flamengo. Chega mais, Edson. Olá, muito boa tarde para todo mundo ligado com a gente no Seleção. Falo aqui em frente ao hotel que está recebendo a delegação do Flamengo em Lima. Clima de muita tranquilidade, mas desde cedo, torcedores circulando por aqui querendo contato com os jogadores. Por enquanto nada, apenas alguns dirigentes do Flamengo circularam aqui pela calçada, mas teve um encontro aqui, ó, que mostra como essa rivalidade entre Flamengo e Palmeiras pode ser acirrada dentro de campo, mas civilizada fora de campo, não é isso? Sem dúvida, sem dúvida. Não precisa ter essa violência toda aí. É aproveitar o momento, ambos os times os melhores do Brasil. E aí a gente curtir o momento, é isso. Tem que ser na paz, cada um com as suas
vivências. É isso. Como eu falei, nem todo mundo vai ser feliz no sábado, mas que todos fiquem alegres aí com o jogo, né? E tem um climazinho de revanche aí por causa de 2021, como é que é isso? Eu estava lá no Uruguai, passei o perrengue lá de Santiago, de Montevidéu. Olha aqui, ó. Ih, rapaz, tem uma tatuagem. Aqui, ó. Virar um pouquinho, ó, o estádio onde o Palmeiras conquistou a Libertadores. E aí, vai ter tatuagem se por acaso essa revanche vier? Já tenho. Ó. Tem que guardar para sempre essas emoções, essa experiência. De 19. E aí, quem sabe, quem vai ser o primeiro tetracampeão da Libertadores do futebol brasileiro, rapaz? Tem que ser o Flamengo. Eu acho que tem que ser porque o Flamengo está preparado para isso. O Palmeiras também está preparado, mas o Flamengo tem um time melhor, eu acredito. Será? Cara, eu vou puxar a sardinha pro meu, né? Eu acho que o Palmeiras vem de uma sequência muito boa aí de títulos, a Libertadores em si também. Eu espero que seja o Palmeiras. Vamos ver o que vai dar. Que ganha o melhor. Que ganha o melhor nesse clima de paz. O Flamengo volta ao trabalho hoje às 13h30 da tarde no horário aqui de Lima, 5h30 no horário de Brasília. Felipe Luiz preparando o time aí. Será que Léo Ortiz vai ter condições de voltar? Como que ele vai armar esse ataque do Flamengo? Será que joga Cebolinha? Será que joga Luiz Araújo? O treino de hoje vai ser completamente fechado. Não tem entrevista. Amanhã o Flamengo treina de manhã. A gente vai poder acompanhar pelo menos um pouquinho ao longo desses próximos dias. A gente vai tentando descobrir o que se passa pela cabeça do comandante rubro-negro. Um abraço para todo mundo ligado com a gente no Seleção. Obrigado, Edson. Vocês estão muito ansiosos pelas escalações? Vocês acham que pode ter muita... Você tá, Felipe? Eu tô. Eu tô principalmente pela do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras não vai com aqueles 11 que ele deixou em São Paulo antes de ir a Porto Alegre. Eu acho que ele vai fazer de um jeito diferente. Você tem um palpite? Eu acho que ele vai com 3 zagueiros, com Fux de zagueiro, não de volante. Vai com o Alan de ala direito, Piquerez do lado esquerdo. E aí, pra mim, tá a dúvida ainda. Vai com o Andreas, ou com o Emiliano, ou o Aníbal. André joga, né? Emiliano ou Aníbal. Ou Aníbal. Sim. E aí, outra dúvida pra mim, ou Maurício ou Veiga por dentro. E aí, Flaco Lopes e Vitor Roque. Mas ele deixou o Kelvin, né? Ele tira o Kelvin, você acha? Ele deixou o Kelvin, né? Porque o Palmeiras ele precisa ser forte quando não tem bola. E aí ele faz uma linha de 5 quando não tem bola, mas quando ele tem a bola, ele precisa desse cara do lado, que é o Alan, que vai fazer a diferença, é o cara que consegue fazer esse bate-volta. E pra mim ele deixou uma pulga atrás da orelha do Felipe. Ele não vai entregar tão fácil assim a escalação. Ele nunca entrega quando é jogo normal. Não, a gente só vai saber a escalação dos dois times quando ela for anunciada 1 hora antes do jogo pelo protocolo da Conmebol. Claro que os nossos repórteres vão fazer de tudo para antecipar, vão procurar todas as fontes e informações possíveis, mas cravar mesmo só quando ela sair divulgada pela Conmebol a 1 hora do jogo. Acho que Veiga ou Maurício é a melhor dúvida que ele teria. Acho que vai de Kelvin pela lateral. Acha que vai? Cara. Com Alan ainda no time, mas com Kelvin na lateral. Mas você acompanha o Felipe nos 3 zagueiros ou você acha que ele vai com 2 zagueiros, Kelvin? Eu acho que ele vai com os 3 zagueiros, mas não o Fux na função de zagueiro por dentro, porque senão ele abandona demais o centro do campo e deixa o Flamengo brincando sozinho. Não vai fazer isso. Ele vai puxar o Fux para colar no Arrascaeta a partir de determinado ponto do campo. O Abel gosta de algumas perseguições, né, de alguns encaixes de marcação, como os treinadores falam. Então, essas perseguições a partir de um determinado ponto do campo vão fazer sentido se, por exemplo, o cara for o Arrascaeta, né? E aí, com 3 zagueiros, ou com esse volante, com o Fux como volante, você não se preocupa de tirar um zagueiro, de descolar um zagueiro, né, de referência. Você vai ter um jogador sempre perseguindo o Arrascaeta, que acho que precisa ser marcado de perto, é o cara para desequilibrar. E não dá para pensar num Flamengo sem Arrascaeta, né, como titular. É óbvio que o Arrascaeta vai ser titular dessa partida. Então, vai ser um jogo de xadrez muito interessante. Assim, eu acho que a gente tem também alguns outros nomes do meio para frente no Palmeiras que podem pintar aí nessa escalação titular. Não sei, o Felipe Anderson também é um jogador interessante para quem sabe, às vezes, cair um pouco mais pelo meio e auxiliar a dupla de ataque. A escalação do Palmeiras, ela me traz mais dúvidas e talvez por isso me gere mais ansiedade do que a escalação do Flamengo. Eu acho que o Flamengo ele já tem uma base muito bem solidificada e depende de algumas questões físicas. A gente sabe a respeito do Léo Ortiz, como é que ele vai estar no sábado. Imagino que vai pro jogo. 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 Então tá bom. Léo Ortiz vai pro jogo. Com quantos %?
Vai a 110. 110 dentro do que tem. É o jogo da vida dele. Vai pro jogo, Léo Ortiz vai pro jogo. Você acha? Pronto. Temos uma informação. Temos. Não, eu acho que ele vai pro jogo, ele vai. Mas... Vai começar jogando. Vai começar jogando? Vai começar jogando. Agora a pergunta, né? E se ele não estiver tão bem, cara? Ele vai pegar 2 jogadores muito físicos, né? Penso muito nisso. É. E como o substituto, Danilo, é uma bola de segurança, tá tranquilo, eu teria muita dificuldade, assim, de olhar o Léo Ortiz e falar assim, pô, vai pro jogo, né? Não, mas se tiver bem, foi no sacrifício contra o Racing? Contra o Racing, que é o último jogo dele. Né? Então, assim, faz tempo que ele não joga. Mas né? agora ele vai pro jogo. Eu acho não. Você acha a minha informação? É uma informação. Olha, o time vai pro jogo. Vai pro jogo. Vai pro jogo. Então, tá. Eu não tenho essa informação. Eu só achava que ele não seria titular. Eu tava nos meus ali, ó, aqui Felipe também. Bastos. Então, Felipe Bastos. Felipe Bastos vai pro jogo. O time vai pro jogo. Não, sim. Mas assim, é uma informação. É lógico, eu conversei com pessoas, isso aí eu converso sempre, mas é um momento muito único na vida de um atleta, uma final de Libertadores. E ele preparou toda essa recuperação para ir para o jogo. E o Felipe, obviamente... Você não acha que pesa, e aí pergunta para o jogador mesmo, ficar um mês sem jogar, só treinando, e aí você vai para um jogo desse, não pode pesar? Depende de qual foi a preparação e depende do que... Logicamente, você não tendo minutos dentro de campo, isso faz a diferença, óbvio. Mas é um jogo que você se supera, você precisa se superar. Precisa ter algo a mais, alguma coisa diferente, e ele tem isso. Eu falo nunca mais esqueço pelo que eu conheço. Do Baresi, é que assim, Baresi e aí todos os outros, né? Mas o Baresi, na Copa de 94, se machuca na primeira fase, menisco. Faz uma artroscopia e volta na final. E tem na final uma atuação incrível. Recebe uma nota 10 da Gazeta dello Sport. Ele joga muito, Baresi. Tudo bem, Baresi é um dos maiores jogadores da história do futebol. Mas estou usando como exemplo um zagueiro que ficou um mês inativo e jogou na final para marcar o Romário e jogou uma barbaridade. Mas era o Baresi. O Léo Ortiz é muito importante na saída de bola, na bola pensada do Flamengo, naquele primeiro passe. Eu não sei como é que o Felipe vai colocar o time em campo, mas eu imagino que ele mantenha a ideia, né, de defesa sempre adiantada, pressionando o meio-campo. O time do Palmeiras gosta de bola longa, o Léo Ortiz vai ser, obviamente, exigido nesse tipo de jogada. Você tem o Flaco Lopes, que é o cara muito alto, que protege, que faz casca, né? O Vitor Roque, que pode correr em espaço que fique atrás de linha defensiva. Você ter esse nível de exigência física para um cara que ficou um mês parado é uma interrogação e tanto, cara. Agora, o treinador tem informações que a gente aqui não tem, obviamente, né? Tá vendo o cara no dia a dia, tem acesso aos dados, a gente opina com muito pouca informação. Quem está lá dentro é que toma a decisão baseado em uma série de dados aos quais a gente não tem acesso. Mas né? é o melhor, né? É o melhor. Óbvio. É a melhor ideia. Você pode contar com o cara, sim. pô, óbvio, ele é o titular da posição. Né? Ele é o titular. Eu ontem falei que eu ficaria surpreso, mas o Felipe traz uma informação. Então, com informação eu não discuto. Agora, vamos para o campo da opinião. É possível responder a pergunta que a gente fez na nossa enquete para o público? Né? Eu convido vocês, inclusive, a opinarem, apontando o smartphone para o QR Code. Existe um favorito para conquistar a decisão de sábado? E se sim, qual o critério que vocês usariam para opinar sobre favoritismo visando a decisão de sábado? Eu acho que não tem favorito. Eu entendo quem aponte para um lado, quem aponte para o outro, quem aponte para o Flamengo, no caso de estar num momento melhor do que o do Palmeiras, né? Talvez mais leve até nessa briga pelo Campeonato Brasileiro. E do lado do Palmeiras é a melhor história da Libertadores até o momento. Então, é muito complicado você apontar um dos dois. E assim, não falo por questão de ficar em cima do muro, não quer se posicionar. Não, a gente está falando de dois times em um jogo só. Né? Acho que tem que bater nessa tecla. O jogo único, ele nos proporciona determinadas situações que a ida e a volta, elas não têm. O jogo único, ele te dá 90 minutos apenas para você fazer o que você entende como ideal. Só que muita coisa pode acontecer dentro desses 90 minutos. E como você não tem a segunda chance, que seria o jogo da volta, a situação fica extremamente restrita. Eu acho muito difícil você dizer que tem um favorito nesse jogo. Eu entendo a galera que está votando ali, estou de olho ali na barra, crescendo aqui um pouquinho mais para um lado e diminuindo para o outro.
Mas é muito complicado, muito complicado. Não é uma questão de ficar em cima do muro. É porque a gente está falando de 2 elencos muito qualificados. O momento do Palmeiras não é o melhor. O momento do Flamengo é melhor. Mas dentro da Libertadores, o Palmeiras fez uma campanha muito mais convincente que o Flamengo. Até quando foi extremamente exigido no jogo da semifinal, ele deu uma baita de uma resposta. Deu uma resposta de um time que está nessa competição justamente para levantar a taça. Então, é muito complicado. Para mim, não tem favorito. E para você, Lino? Eu acho que o futebol sempre tem favorito, cara. Se você consegue olhar várias questões para poder chegar a essa ideia de favoritismo. Mas o meu palpite, sincero, é de que eu acho que esse jogo vai à prorrogação e vai a pênaltis. Dificilmente a gente vai ver um vencedor em 90 minutos. Mas, olhando o favoritismo, o Flamengo venceu as 2 no Campeonato Brasileiro. O Flamengo vive um momento melhor que a equipe do Palmeiras. O momento do Flamengo, tecnicamente, né, em termos de montagem, opção, que você consegue utilizar, mesmo não tendo jogadores importantes como o Pedro, por exemplo, podendo não ter o Léo Ortiz, ainda é melhor, mas é uma diferença tão pequena que ela serve como motivação para o palpite que eu dei, né, para o Palmeiras, para a ideia de que o Palmeiras vai precisar se superar. E pode perguntar, qualquer torcedor palmeirense, se ele puder transferir o favoritismo para o outro lado, ele vai dizer que o Flamengo é favorito, vai dizer que o Palmeiras tem que se superar, que é a hora da alma, da raça, de botar em campo toda aquela vibração sangue, que o Abel... suor e lágrimas. Tudo isso vai favorecer a essa ideia de que o favorito está do outro lado, para tentar atropelar o outro lado. Então, Rizek, o favoritismo do Flamengo não faz mal nenhum ao Palmeiras, mas acho que existe uma leve diferença pró-Flamengo nesse exato momento. Se você perguntar assim no favoritômetro que diferença é essa, cara, qualquer 52-48, qualquer coisa que o valha, não é uma diferença grande, mas ela existe e eu consigo identificar. E você, Felipe, consegue apontar um favorito? O Lino falou 52-48. Eu estava na minha cabeça do favoritômetro hoje, eu falava 60-40 Flamengo, porque o momento do Flamengo é melhor. Eu acho que, se você me pergunta, a gente estava aqui um mês atrás e eu falei, não, 50-50. Mas é preciso ver o que vai acontecer até lá. Logicamente, não tem como a gente tirar o histórico, né, do que aconteceu nas finais entre Flamengo e Palmeiras. Mas é um jogo diferente, é um jogo que a gente precisa contar pelo que está acontecendo também. Na sequência do Campeonato Brasileiro, isso conta muito. Pelo que aconteceu ontem também, os jogadores, a maneira que se motivam, a maneira que o torcedor do Flamengo trata a final, trata esse Aeroflá também. O Flamengo voltou de Minas só para o torcedor também expressar aquele sentimento. Então, eu acho que o Flamengo está com favoritismo, com 60-40 para o Flamengo. Mas mesmo assim, dito isso, vai a combustível para o Palmeiras. O Abel sabe muito bem agir de maneira que botar seus jogadores para o alto, fazer com que esse favoritismo ele se reverta a favor do seu time em combustível, para ele conseguir inflamar os jogadores, mas não tem como a gente não falar de um jogador que para mim faz a diferença na equipe do Flamengo, que o Flamengo não vai ter, que é o Pedro. E esse favoritismo conta muito com um jogador em especial, que é o Bruno Henrique. O Bruno Henrique é um jogador decisivo. Nos últimos 6 jogos, fez 6 gols. Um jogador que vem numa crescente muito grande e que o flamenguista acredita muito nele. Então, para mim, é 60-40 para o Flamengo. A gente está rodando os últimos 5 jogos do Flamengo. É essa sequência que dá a grande reviravolta no campeonato, que faz o Palmeiras passar de líder com 3 pontos de vantagem e 2 vitórias a mais sobre o Flamengo, para hoje o segundo colocado com uma desvantagem de 5 pontos. Em 15 pontos possíveis nesses 5 jogos, o Flamengo somou 10, o Palmeiras somou 2 e o Campeonato Brasileiro teve essa grande reviravolta. É muito ponto a mais para o Flamengo, né, nos últimos 5 jogos. Estamos falando de 10 pontos contra 2. Então é inegável que o momento do Flamengo é melhor. Se você quiser usar esse como Maracanã, ainda que no Maracanã muita gente opine que o Palmeiras jogou melhor, mas o Flamengo controlou o placar. Só que um jogo só, eu estou com a Beli, eu, como você, não consigo apontar um favoritismo. É difícil. Não consigo. É difícil. Não consigo. Fossem 2 jogos, eu cravaria que o Flamengo é o favorito. Um jogo só, em outro país, cara, não consigo.
Você não consegue apontar quem vai ganhar, mas você deu todas as informações sobre o favoritismo do Flamengo. Não, eu não acho, eu realmente não acho que o Flamengo seja favorito. Eu tô com a Beli, eu não consigo. Eu acho que é 50-50. Porque eu acho que o Palmeiras tem muito de onde tirar para uma decisão de jogo único, entendeu? Sim, sem dúvida nenhuma. E acho que também a motivação pela história que esse Palmeiras traçou na Libertadores, né? Foi o time da Libertadores até o momento. O Palmeiras foi o time da Libertadores até o momento. Por mais que o Flamengo tenha passado de fase, em alguns momentos ali aos trancos e barrancos, mas passou, está na final de forma merecida. Ninguém está dizendo que o Flamengo não merece estar onde ele está hoje. Agora, o Palmeiras foi mais convincente. E aí, Rizek... Mas o Flamengo é mais convincente no Brasileiro. É isso, exato. Qual é o recorte que a gente vai usar? É o recorte mais recente ou é o recorte da própria competição? Se for o mais recente, quem é o melhor no momento? O melhor no momento é o Flamengo. Então, o favorito é o Flamengo. Mas se for o recorte da competição? Então, mas o recorte da competição, se a gente for ver, foi um mês atrás, quase, de semifinal. E se fosse ali, eu botaria 50-50 também. Mas tem um fato novo aí, né? Passou muita água aí debaixo dessa ponte aí. Mas tem um fato novo aí, que no primeiro momento eu achei um erro do Abel e hoje eu entendo onde ele quis chegar com isso. A gente está vendo as imagens dos dois, Flamengo e Palmeiras, e o jogo do Maracanã é inegável que é o jogo em que o Palmeiras jogou melhor, apesar da derrota, né? Jogou melhor. Os 30 minutos o Flamengo não conseguiu jogar. E o Flamengo teve no Pedro o seu grande nome naquele dia e já há algum tempo não tem o Pedro. Mas o que eu falava mesmo? Não, eles trouxeram... o fato novo. Ô, idade. Nessa sequência de 5 jogos sem vitória, em que o Palmeiras chegou a ficar mais de 5 horas sem marcar um gol, mais de 5 horas sem marcar gol, há um fato novo. Pela primeira vez, desde que iniciou essa sequência contra o Mirassol, os titulares vão ter uma semana para chegarem frescos a um jogo. Os 11 que ele descansou para o duelo contra o Grêmio, que ficaram em São Paulo treinando, pela primeira vez em muito tempo, eles vão estar frescos para um jogo. E eu acho que esse é um fato novo, que a gente não pode desconsiderar, para tentar equilibrar ou reequilibrar as coisas de Palmeiras e Flamengo. Tem um fato novo na mesa. Sim, principalmente se a gente pensar num jogo com prorrogação. Se bem que lá pela prorrogação os jogadores reservas... No jogo mesmo, cara, assim... Porque quando veio a derrocada, eu, como todo mundo, fui buscar explicações com as pessoas que eu conheço no Palmeiras. Cara, como se explica isso? E óbvio que ninguém tem uma explicação racional, simples, única. Mas o que você mais ouve é esgotamento físico e mental. O time chegou a um esgotamento numa temporada extenuante, o que só aumenta os méritos do Flamengo, porque os dois passaram pelos mesmos problemas para chegar ao esgotamento. Os mesmos. O mesmo calendário, a mesma pressão, erros de arbitragem contra e a favor, pressão por títulos. Os problemas são os mesmos. E o Flamengo agora está melhor. Então, assim, o esgotamento físico e mental é a explicação que eu ouvi. Quando você pensa que os titulares, então, passaram uma semana treinando, só se preocupando com o jogo, deixando o brasileiro de lado, é um fato novo. Se você olhar o Campeonato Brasileiro daqui a uns 4, 5 anos e perguntar como foram os confrontos entre as duas equipes, né? Você vai chegar à conclusão, talvez, de que o confronto direto tenha decidido a temporada desse ano. E eu falava isso até ainda há pouco. Com muita convicção. Mas o Palmeiras conseguiu superar o confronto direto, abrir 3... O Flamengo venceu as duas, tinha 6 pontos em cima do Palmeiras. Eu te dou 6, corro atrás de ti. O Palmeiras conseguiu passar o Flamengo, colocar vantagem no Campeonato Brasileiro e desmoronar depois. E esse desmoronamento do Palmeiras, ele é do último mês. Né? Um mês e meio, é um recorte muito recente. É difícil você explicar a queda do Palmeiras depois de ter passado o Flamengo, porque o difícil era passar o Flamengo depois de dar 6 pontos para o adversário, de perder os 2 jogos do confronto direto. Eu não consigo entender o que aconteceu com o Palmeiras, cara, honestamente. Assim, Você não aceita essa tese do esgotamento? O time chegou no esgotamento. Não. Físico e mental. Não aceito essa. Sou como a Leila, não aceito a tese da arbitragem. Da arbitragem, obviamente, da arbitragem é balela. Muito mudando o foco, né? Obviamente, da arbitragem. Não vou nem colocar em debate a arbitragem, porque isso aí não é explicação para a derrocada do Palmeiras. Eu estudando o Palmeiras, né, nos últimos 5 jogos, o porquê. Eu acho que, taticamente, o Palmeiras mudou muito. E, principalmente, 2 jogadores importantes para mim.
faziam a diferença até o Palmeiras jogar muito bem, e Flaco Lopes fazia diferença. E para mim virou um jogador individualista, tomada de decisão ruim, muito pelo que ficou muitos jogos sem fazer gols, e isso também preocupa o atacante. E você vê seu treinador ir à imprensa e falar, ele não é meia, ele é atacante. Então, ele precisa ter tomada de decisões importantes, e ele é um jogador importante, e ele, junto do Vitor Roque, fez com que o Palmeiras jogasse bem, fosse um time vistoso, alegre dentro de campo, e agora muito disso também. Taticamente, o Palmeiras perdeu peças importantes e um declínio técnico de alguns jogadores, como o Flaco Lopes, fez com que o Palmeiras parasse de fazer gol, parasse de ser aquele time agressivo. E também, defensivamente, tem vacilado muita coisa que não vacilava. O Palmeiras sempre foi um time que concentração muito alta, nível de concentração muito acima dos outros e não tomava gols bobos. Hoje o Palmeiras tomou 2 gols de lateral. De lateral. Ah, não, mas tomou um gol com o time... Contra o Mirassol e contra o Grêmio. De lateral. O Palmeiras não tomava gol assim. E aí eu busquei isso. Falei, não, nível de concentração baixo para tomar gol de lateral, brigando para ser campeão. E uma peça importante, que para mim é o Flaco Lopes, que também caiu. E para mim eu boto como um dos craques do Campeonato Brasileiro. Porque fez um Campeonato Brasileiro muito bom. Mas nessa reta final, oscilou muito para baixo. Eu acho que é por isso que o Palmeiras também teve uma queda técnica. Vamos relembrar a final deles de 21? Porque, assim, na minha memória, voltando 4 anos no tempo, eu achava que o Flamengo chegava melhor para aquela decisão. E opino também que o Flamengo jogou melhor aquela decisão. Só que o Palmeiras abriu o placar com o Veiga. O Flamengo tem um caminhão de gols perdidos, né? Depois de empatar, o Gabigol perde chances claríssimas. O Michael perde uma chance muito clara. E aí tem o escorregão do Andrés Pereira, né? E o Daverson, que era um fato novo naquela reta decisiva, porque ele vinha chamando a atenção dos jogos que antecediam a final da Libertadores e fez com que o Abel utilizasse naquele dia. Então o Daverson era um fato novo que vinha surgindo. E o Palmeiras levou aquela decisão. Taticamente, eu sei que o Palmeiras fez um trabalho importante de explorar o lado direito da defesa do Flamengo, que foi muito estudado. Eu não estou tirando o mérito do Palmeiras, apenas estou opinando que se você analisar friamente o jogo, olhar as chances criadas,